Vamos lá, pessoal. Então, nós vamos para o nosso último vídeo da Lei de Acesso à Informação, vídeo número 10. É provável que eu estenda um pouquinho mais, esse vídeo seja um pouco maior, mas vamos encerrar o assunto, porque há inúmeros outros projetos para a gente iniciar. Vamos lá, artigo 33. A pessoa física ou entidade privada. Já deixei de vermelho para você memorizar esses dois. Pessoa física, um indivíduo ou entidade privada que detiver informações em virtude de vínculo de qualquer natureza com o poder público e deixar de observar o disposto nessa lei, estará sujeita às seguintes sanções: advertência, multa, 3, rescisão do vínculo com o poder público. Por que, pessoal? Pessoa física ou entidade privada. É aquele indivíduo que mantém algum vínculo e tem em mãos informações do poder público ou entidade privada. Não é agente público. Aqui nós estamos falando de pessoa física, entidade privada. Não é agente público, não é servidor público. Esses, por exemplo, não vão ter uma pena de rescisão do vínculo com o poder público. Eles terão, se for um agente público, vai ter, por exemplo, uma exoneração se for empregado público, vai ter uma demissão se for servidor público. Mas aqui não, mas nós temos ainda outras, não são somente essas três. Nós temos a suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a administração pública por prazo não superior a 2 anos. Imagine uma empresa que tem em mãos documentos, informações importantes ao poder público e utiliza dessa informação indevidamente. Ela pode ter a suspensão por 2 anos, ela não vai poder mais licitar. Quando, imagine, o poder público vai contratar, adquirir veículos. Essa empresa que cometeu irregularidades tem que ficar 2 anos suspensa sem poder contratar, não vai participar do processo licitatório. 2 anos o prazo. E a quinta é a declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 2 coisas que nós temos que grifar aqui. Inidoneidade, aqui não é idoneidade, é o contrário, né? É a conduta idônea, conduta de mau caráter, né? Declaração de inidoneidade para licitar, até que seja promovida a reabilitação. Pessoal, essa declaração de inidoneidade é para qualquer órgão do poder público. Uma empresa pública que cometeu um ato lá na sociedade de economia mista e foi declarada sua inidoneidade para contratar com o poder público, ela não poderá contratar com nenhuma das esferas, nem com a administração indireta, nem com a administração direta, até que seja feito o quê? A reabilitação. E quem faz a reabilitação? A própria autoridade que aplicou a penalidade. Nós falaremos mais adiante sobre essa reabilitação. Então vamos voltar. A pessoa física ou entidade privada, ela pode, que tiver informações do vínculo de qualquer natureza com o poder público e deixar de observar o disposto nessa lei, ou seja, cometer infrações, não observar os procedimentos, cometer qualquer irregularidade, ela pode ser punida por advertência, multa, rescisão do vínculo com o poder público, suspensão temporária em participar de licitação ou declaração de inidoneidade. Essa declaração de inidoneidade é a mais grave porque ela não tem prazo definido. Ela pode durar por 5 anos até que aquela autoridade que declarou ela como inidônea, como ela incapaz de, como uma entidade, por exemplo, fraudulenta, então ela vai ficar por tempo indeterminado até que seja feita essa reabilitação. Parágrafo 1º. As sanções previstas nos incisos 1, 3, 4. Advertência, rescisão de vínculo com o poder público ou suspensão de 2 anos. Advertência, rescisão de vínculo com o poder público e suspensão por até 2 anos. Poderão ser aplicadas juntamente com o inciso 2. Assegurado o direito da defesa do interessado no respectivo processo
no prazo de 10 dias. O inciso 2, ela fala da multa. Então, o que está dizendo esse parágrafo primeiro? Que advertência, rescisão de vínculo com o poder público e a suspensão pode ser cumulada com a multa. Então, pode ser advertência e multa, pode ser suspensão e multa, pode ser rescisão e multa, sendo assegurado o direito de defesa do interessado no processo no prazo de 10 dias. A parte haverá 10 dias, então, para ela recorrer. Parágrafo 2º. A reabilitação referida no inciso do 5º será autorizada somente quando o interessado efetivar o ressarcimento ao órgão ou entidade dos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo de sanção aplicada com base no inciso 4. Então, vamos lá. Pessoal, reabilitação. Vamos supor que eu faço parte de uma empresa, sou responsável por uma empresa que presta serviço, que fornece material a uma prefeitura e eu forneço, uso indevidamente as informações que eu tenho daquela prefeitura. Então eu posso sofrer a pena ali aquela pena do inciso 5, né, de declaração de inidoneidade para contratar com o poder público. O que acontece? Se eu tomei uma dessas atitudes inidôneas, eu posso ter causado um prejuízo para a prefeitura, para a administração pública. Então, a prefeitura pode me reabilitar? Pode. A prefeitura pode fazer a reabilitação. Mas o que eu tenho que fazer? Eu devo que ressarcir com qualquer prejuízo que eu tenha cometido àquela prefeitura. Então, esse inciso da lei específico, ele está dizendo que deve ser observado aquele prazo do inciso 4. O prazo do inciso 4 está dizendo que 2 anos. Até o prazo não superior a 2 anos. Pessoal, esse prazo é controverso. Eu já assisti numa aula de Direito Administrativo que a professora dizia que esse prazo é até quando o poder público, até quando aquela entidade privada ressarcir. Pode ser 2 anos, 3 anos, 4 anos. Mas essa lei específica que nós estamos estudando, matéria de nossa prova, ela está dizendo que deve observar o prazo no inciso 4. O prazo no inciso 4 é no máximo de 2 anos. Então, não interessa aqui outras disciplinas. Interessa aqui essa lei para a nossa prova. E ela está dizendo que o prazo é de no máximo 2 anos. Então, nós vamos observar aqui inciso 4. Suspensão temporária de participar em licitação, impedimento de contratar com a administração pública por prazo não superior a 2 anos. Quando a gente vem aqui no parágrafo 2º, que nós acabamos de ler, a reabilitação referida no inciso 5º será autorizada somente quando o interessado efetivar o ressarcimento, eu já falei sobre isso, ou entidade dos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada no inciso 4, no máximo 2 anos. Então, para a nossa prova, na prática isso parece que não acontece, mas para a nossa prova, prazo máximo de 2 anos para que pode ficar sem contratar o poder público e também ser declarada a inidoneidade do ente, ou da empresa ou da pessoa física, melhor dizendo, da empresa, da pessoa física ou da entidade privada. Parágrafo 3º. A sanção aplicada no inciso 5 é de competência exclusiva da autoridade máxima do órgão ou entidade pública, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 dias da abertura de vista. Pessoal, na prefeitura, quem que vai declarar a inidoneidade da pessoa física ou da entidade privada? O prefeito. No estado, o governador. No distrito, na União, o presidente. A autoridade máxima vai declarar, vai assinar ali inidoneidade. Prazo para entrar com recurso, 10 dias da abertura de vista. Eu tive vista hoje aos documentos, aquele documento que me diz que eu sou inidôneo. Então, tenho 10 dias para eu recorrer, de quando eu tenho vista do processo. Artigo 34.
Os órgãos e entidades públicas respondem diretamente pelos danos causados em decorrência da divulgação não autorizada ou utilização indevida de informações sigilosas ou informações pessoais, cabendo a apuração de responsabilidade funcional nos casos de dolo ou culpa, assegurado respectivo direito de regresso. Muito tranquilo esse artigo 34. Todos os órgãos, entidades públicas, os agentes públicos, eles respondem pelos danos em decorrência de qualquer informação indevida, seja de caráter pessoal, seja sigilosa, cabendo a responsabilidade funcional. Ele será responsabilizado na sua função, na lei da sua função. Se ele é servidor público da União, ele vai ser responsabilizado lá com base lá na Lei 8.112. Nós veremos que ela vai ser aplicada subsidiariamente também a essa lei em alguns casos. Nos casos de dolo ou culpa. Aqui que as provas entram. Gostam pelo menos de não somente do dolosa, é a responsabilidade objetiva do Estado. O dolo ou culpa. Houve a relação de causa e efeito, aquela informação que o poder público causou, foi divulgada por um agente público, ela causou dano a alguém, ela causou qualquer dano, qualquer espécie de prejuízo para o interessado, o Estado vai responder, seja por dolo ou por culpa. Relação de causa e efeito, responsabilidade objetiva do Estado, cabendo assegurado o respectivo direito de regresso. O que é o direito de regresso? A prefeitura, eu vou entrar com ação na prefeitura, contra a prefeitura. A prefeitura vai me pagar, mas ela vai entrar com ação regressiva contra aquele funcionário responsável. E aquele funcionário responsável, ele vai ressarcir a prefeitura. Eu entro com ação contra a prefeitura. Ela me paga a indenização em juízo, é lógico. A prefeitura entra com ação regressiva contra aquele funcionário e aquele funcionário vai ressarcir a prefeitura. Essa é a ação de regresso. Parágrafo único. O disposto nesse artigo aplica-se à pessoa física ou entidade privada que, em virtude de vínculo de qualquer natureza com órgãos e entidades, tenha acesso a informação sigilosa ou pessoal e submeta a tratamento indevido. Então, aquelas pessoas, entidade privada, pessoa física, que também tenha, como nós falamos no artigo 33, tenha vínculo e tenha informações sigilosas ou de caráter pessoal e utilize ela indevidamente, então elas também se aplicam para o artigo anterior. No caso de dolo ou culpa, serão responsabilizadas e cabe ação regressiva. O artigo 35 foi vetado, mas os seus parágrafos incisos não, das disposições finais e transitórias. É instituída a Comissão Mista de Reavaliação. Comissão Mista de Reavaliação de Informações, que decidirá no âmbito da Administração Pública Federal sobre o tratamento e classificação de informações sigilosas e terá competência para: onde? No âmbito da Administração Pública Federal. Estadual? Não. Municipal? Também não. No âmbito da Administração Pública Federal. E quais suas competências? Nós citaremos agora, pelo menos 3. 1. Requisitar da autoridade de que classificar a informação como ultrasecreta e secreta, esclarecimento do seu conteúdo parcial, integral para a sua informação. Eu sou uma autoridade pública, eu classifico a informação como secreta ou ultrasecreta. Reservada? Ultrasecreta ou secreta. Eu devo submeter à Comissão Mista de Reavaliação informações sobre seu conteúdo, seja parcial, seja integral. Esclarecer qualquer dúvida, qualquer ponto obscuro. Estou obrigado a informar a Comissão Mista de Reavaliação. E 2. Rever a classificação de informações ultrasecretas ou secretas de ofício ou mediante provocação de pessoa interessada, observado o disposto no artigo 7º e demais dispositivos dessa lei. Pessoal, nós já vimos isso aqui. Nós já vimos o que é de ofício, já vimos o que é provocação. Então, está tranquilo. O que nós temos que guardar aqui? Eu vou sublinhar nos 2
Incisos: ultra secreta e secreta, destacar, né? E aqui também ultra secreta e secreta. Lembrando que pode ser de ofício ou por provocação. Também isso nós já memorizamos. É isso que está sendo observado no artigo 7º e demais dispositivos dessa lei. Então, ok. Terceiro, prorrogar o prazo de sigilo de informação classificada como ultra secreta, sempre por prazo determinado, quando seu acesso ou divulgação puder ocasionar ameaça externa à soberania nacional ou à integridade do território nacional, ou grave risco às relações internacionais do país, observado o prazo previsto no parágrafo 1º do artigo 24. Pessoal, que interessante. A informação que for classificada como ultra secreta, ela tem um prazo máximo, mas a lei não fala de prazo mínimo. Então, o que nós vamos fazer? Vamos voltar lá no artigo 24, parágrafo 1º, para a gente entender essa história. Aqui, 24, parágrafo 1º. Os prazos máximos de restrição de acesso à informação, conforme classificação prevista no caput, vigora a partir da data de sua produção e são as seguintes: ultra secreta, 25 anos. Isso aqui nos interessa. Artigo 1º fala o quê? Prazos máximos. Prazos máximos. 25 anos, ultra secreta. Então, onde que a gente vai agora? Vamos voltar àquele inciso que nós estávamos, para que a gente possa desvendar essa situação. Aqui está falando que o quê? Essa informação classificada como ultra secreta pode ser prorrogada sempre por prazo determinado, nunca indeterminado, enquanto o seu acesso à divulgação puder ocasionar ameaça externa à soberania nacional ou integridade do território nacional, ou grave risco às relações internacionais do país, observado o prazo previsto no artigo 1º do 24. Então, corta para mim, corta para 18 aqui. Pessoal, então o que é que está dizendo esse parágrafo? A informação classificada como ultra secreta, ela tem um prazo máximo de 25 anos. Vamos supor que ela foi classificada por 15 anos. Ela pode ser prorrogada? Pode, até 25. Somente até 25. Em caso, quando, como, em que situações? Ameaça externa, caso de segurança nacional, ameaça de invasão estrangeira, ou comoção interna, ou qualquer outra situação que cause prejuízo e que cause risco à soberania nacional. Qual é o prazo máximo? 25 anos, não importa se ela foi prorrogada por 25 anos. Se ela foi classificada com prazo de 25 anos, ela não pode ser prorrogada. O prazo máximo é 25 anos. Continuidade. 2. Parágrafo 2º. O prazo referido no inciso 3 é limitado a uma única renovação. Aí a gente quebra aquilo que nós falamos. Nós falamos que o prazo máximo do inciso 3 é limitado a uma única renovação. Eu já havia esquecido desse detalhe. Quando eu estava fazendo esse slide, eu tinha destacado e eu havia esquecido. É possível uma renovação. O que é renovar? Renovar é fazer de novo. Então pode ser sim 25 mais 25. O prazo máximo é 25 anos. Vem o parágrafo 2 e quebra tudo. Então aqui eu vou até grifar. Eu esqueci de grifar quando eu fui fazer o slide. O parágrafo 2º diz que é possível sim uma única renovação até 25 anos. Então observar esse detalhe. Parágrafo 3º. A revisão de ofício a que se refere o inciso 2 do parágrafo 1º deverá ocorrer no máximo a cada 4 anos, após a reavaliação prevista no artigo 39, quando se tratar de documentos ultra secretos ou secretos. Para stop. Pessoal, os meus assessores aqui, diretor de som e imagem, pediram que eu voltasse e revesse a situação. Eu costumo dizer que o médico fica doente,
o dentista tem cárie e o professor também comete erros. Então, como eu estou correndo com esse material, eu cometi um erro sim. Eu vou voltar aqui e desfazer esse erro. Eu comecei bem, depois eu fui mal. Comecei bem, fui mal e depois terminei mal. E agora vamos terminar bem. Pessoal, é aquilo que eu falei no início. Ultra secreta é até 25 anos. Pode haver uma prorrogação até 25 anos. Parágrafo 2º. O prazo referido no inciso 3 é limitado a uma única renovação. Essa renovação, pessoal, está aqui em mãos minhas anotações aqui, ela é dentro desse prazo de 25 anos. Desculpa quando eu disse que a renovação poderia ser 25 anos mais 25 anos. Eu estou dizendo que eu errei. O que é correto? Correto é dentro do prazo de 25 anos. Dentro do prazo de 25 anos. O prazo referido no inciso 3 é limitado a uma única renovação. Então, o que você vai gravar? Ultra secreta. 15 anos. Vamos supor que ela foi classificada como 15 anos, porque o prazo máximo é 25. É possível a prorrogação? Até quando? 25 anos. E se ela foi prorrogada até 20 anos? Então ela pode ser? Pode. De 15 para 20. Ela pode depois ser de 20 para 25? Não pode. É isso que está dizendo o parágrafo 2º. O prazo referido no inciso 3 é limitado a uma única renovação. É isso que está dizendo esse parágrafo 2º. Desculpa, agora sim vamos continuar. A revisão de ofício, a que se refere o inciso 2, o parágrafo 1º, poderá ocorrer no máximo a cada 4 anos após a reavaliação prevista no artigo 39, quando se tratar de documentos ultrasecretos e secretos. Observe que esses documentos ultrasecretos e secretos podem ter a reavaliação de ofício ou por provocação. A de ofício, feita pelo chefe lá da repartição, ela pode só ser feita no máximo a cada 4 anos e após ser revista pela comissão mista de reavaliação. Então, a revisão de ofício. A revisão pode ser feita por provocação e de ofício. Quando ela for de ofício, será feita somente a cada 4 anos. Não pode ser no prazo inferior a 4 anos. E somente quando e deve ser prevista pela comissão mista de reavaliação. E isso deve ser observado. Documentos ultrasecretos ou secretos. Parágrafo 4º. A não deliberação sobre a revisão pela comissão mista de reavaliação de informações nos prazos previstos no parágrafo 3º implicará em a desclassificação automática das informações. Observe, então, parágrafo 3º. Aqui nós falamos no parágrafo 3º que os documentos secretos e ultrasecretos, cada 4 anos, e deve ser vista pela comissão de avaliação mista de reavaliação. E se não passar pela comissão mista de reavaliação, o que vai acontecer? Ela vai ser desclassificada automaticamente. Desclassificação automática das informações se não passar pela comissão mista de reavaliação. Então, essa revisão feita pela comissão mista de reavaliação é obrigatória no caso da secreto e ultrasecreto. Se for, observe que aqui no parágrafo 3º nós estamos falando da revisão de ofício. Aqui nessa situação, revisão de ofício é obrigatória a reavaliação da comissão mista de reavaliação de informações. Parágrafo 5º. O regulamento disporá sobre a composição da organização e funcionamento da comissão mista de reavaliação de informações, observado o mandato de 2 anos para os seus integrantes e demais disposições dessa lei. Aqui, o que a gente tem que guardar? Só isso, porque nós não estamos estudando o regulamento. Somente os 2 anos para os seus de mandato, para a composição, seus membros. Artigo 36.
O tratamento de informação sigilosa resultante de tratados, acordos ou atos internacionais atenderá às normas e recomendações constantes desses instrumentos. Observe que a lei foi bem clara quando falou que desses instrumentos, então não é dessa lei. A informação sigilosa de tratados internacionais, de pactos de não agressão, etc. Estes pactos, esses tratados, conterá o tratamento da informação sigilosa e não cabe a essa lei que nós estamos estudando. Artigo 37. É instituído no âmbito do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República um Núcleo de Segurança e Credenciamento, NSC, que tem por objetivos. Vamos ver os objetivos do NSC. Observe que ele será melhor disciplinado por regulamento. Mas a lei trouxe alguns objetivos e nós temos que vê-los. Primeiro objetivo: promover e propor a regulamentação do credenciamento de segurança de pessoas físicas, empresas, órgãos e entidades para tratamento de informações sigilosas e garantir a segurança de informações sigilosas, inclusive aquelas provenientes de países ou organizações internacionais com os quais a República Federativa do Brasil tenha firmado tratado, acordo, contrato ou qualquer outro ato internacional, sem prejuízo das atribuições do Ministério das Relações Exteriores e dos demais órgãos competentes. Pessoal, isso é fácil demais. O que o NSC vai fazer? Nós temos aqui no 1 que ele vai promover credenciamento. As pessoas serão credenciadas. Aquelas pessoas que têm acesso, empresas ou órgãos, vão ser credenciadas para o tratamento das informações sigilosas. Credenciamento, somente isso, e garantir segurança da informação sigilosas, inclusive as provenientes de outros países que o Brasil tenha firmado tratado, acordo. Cuidado, pessoal. Garantir a segurança de informações sigilosas. Informações que venham de países dos quais o Brasil tenha tratado. Isso aqui não é aquele tratado que nós falamos anterior. Vamos voltar lá para não ficar confuso. Só um instante. Assim, artigo 36. O tratamento de informação sigilosa resultante de tratados, acordos ou atos internacionais atenderá às recomendações constantes desse instrumento. Então, os tratados e acordos ou atos internacionais vão obedecer esses instrumentos, esses tratados, esses acordos, esses atos. Aqui nós estamos falando aqui no inciso 2º, a função desse NSC é garantir a segurança das informações sigilosas. Ele vai proteger a segurança. Ele vai garantir segurança das informações. Observe que aquilo que nós lemos dos tratados anteriores, lá está o formalismo. Qual é a forma? O que vai obedecer? Vai obedecer o ritmo, os procedimentos dos documentos internacionais. Aqui não. O NSC vai garantir a segurança de informações sigilosas, inclusive aquelas provenientes de países e organizações internacionais com os quais a República Federativa do Brasil tenha firmado tratado, acordo ou contrato. É outro objetivo. Só que aqui, o Ministério das Relações Exteriores e demais órgãos competentes, eles têm acesso prioritário desses documentos. Então, esse NSC vai garantir a segurança? Vai. Mas o Ministério das Relações Exteriores e demais órgãos competentes têm um acesso prioritário a esses documentos. Parágrafo único. Regulamento disporá sobre a composição, organização e funcionamento do NSC. Artigo 38. Aplica-se no que couber a Lei 9.507, de 12 de novembro de 1997, em relação à informação de pessoa física ou jurídica constante de registro ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Esta lei
é a lei que disciplina o habeas data. Então, no que couber, vai ser observado essa lei. Artigo 39. Os órgãos e entidades públicas deverão proceder à reavaliação das informações classificadas como ultrasecretas e secretas no prazo máximo de 2 anos, contado do termo inicial da vigência desta lei. Hoje foi instituída essa lei. Vamos supor que foi hoje. Então, todos os órgãos e entidades públicas devem proceder à reavaliação de todas as suas informações que são ultrasecretas e secretas no prazo de 2 anos. Então, no período de 2 anos, eles têm que rever essas informações para ver se elas continuarão ultrasecretas ou secretas. Por quê? Com a vigência dessa lei, mudou os procedimentos, mudou as situações. Então, as ultrasecretas e secretas, desde a publicação da lei, tem um período de 2 anos para rever essas informações. Parágrafo 1º. A restrição de acessos a informações em razão da reavaliação prevista no caput deverá observar os prazos e condições previstos nesta lei. É lógico que vai ser reavaliada, mas tem os prazos máximos de 25, 15 e 5. Ultrasecreta, secreta e reservada. Continuidade, pessoal, nós estamos acelerando porque o tempo já extrapolou aqui e a nossa internet é movida a manivela. Para a gente fazer um upload de um vídeo enorme, a gente gasta quase o dia inteiro. Parágrafo 2º. No âmbito da administração pública federal, a reavaliação prevista no caput poderá ser revista a qualquer tempo pela Comissão Mista de Reavaliação de Informações. Por quê? Porque essa comissão mista ela tem acesso, pessoal, prioritário às informações. E ela está onde? No âmbito da administração pública federal, na União. Então, Estado, município e empresas públicas, sociedade, economia mista, não. Mas, na administração pública federal, a Comissão Mista de Reavaliação de Informações tem acesso prioritário e pode, a qualquer momento, rever essas informações. Parágrafo 3º. Enquanto não transcorrido o prazo de reavaliação previsto no caput, será mantida a classificação da informação nos termos da legislação precedente. Aqueles 2 anos que eu falei há uns instantes atrás, que a administração pública tem para rever essa classificação, enquanto não for revista, o prazo vai ser o anterior. Parágrafo 4. As informações classificadas como secretas e ultrasecretas não reavaliadas no prazo previsto serão consideradas automaticamente de acesso público. Olha aqui, pessoal, essa aqui é uma informação muito interessante. Imagine que o poder público está com preguiça e tem informações ali que são de caráter ultra secreto, que pode até causar danos, problemas, conflitos internacionais, conflitos na economia, em qualquer outra relação. Se ela não for reavaliada naquele prazo de 2 anos, o que pode acontecer? Ela automaticamente será de acesso público. Então imagine o prejuízo que pode acontecer. Então cuidado com essa questão que pode cair na prova. Artigo 40. No prazo de 60 dias, a contar da vigência dessa lei, o dirigente máximo de cada órgão, presidente, governador, ou entidade da administração federal, direta e indireta, designará a autoridade que lhe seja diretamente subordinada para, no âmbito do respectivo órgão ou entidade, exercer as seguintes atribuições. O chefe máximo de cada poder, no prazo de 60 dias, vai chegar para o seu subordinado e vai lhe dar a seguinte atribuição. Primeira delas, assegurar o cumprimento das normas relativas ao acesso à informação de forma eficiente e adequada aos objetivos dessa lei. O chefe de cada poder vai mandar para o seu... De cada poder não, o chefe máximo de cada órgão ou entidade de administração pública federal, direta ou indireta. Vai fazer o seguinte: assegurar o cumprimento dessa lei, depois monitorar a implementação no disposto dessa lei e apresentar relatórios periódicos sobre o seu cumprimento. Então, esse subordinado vai tomar conta, monitorar e apresentar relatório. Terceiro, recomendar as medidas indispensáveis à implementação e ao aperfeiçoamento das normas e procedimentos necessários ao correto disposto nessa lei,
4. Orientar as respectivas unidades no que se refere ao cumprimento do disposto nessa lei e seus regulamentos. Então vamos voltar? O que o subordinado do comandante vai fazer? Comandante entre aspas, né? Assegurar o cumprimento das normas, monitorar a implementação, recomendar medidas indispensáveis à implementação e aperfeiçoamento e orientar as respectivas unidades no que refere ao cumprimento dessa lei. Ele vai tomar conta dos procedimentos dessa lei, assegurar, monitorar, recomendar, orientar. Artigo 41, já terminando a nossa lei. O Poder Público Federal designará órgão da Administração Pública Federal responsável. O Poder Executivo Federal designará um órgão da Administração Pública Federal responsável. 1. Pela promoção da campanha, abrangência de fomento à cultura da transparência na administração pública e conscientização do direito fundamental de acesso à informação. Vai promover a divulgação, pessoal, do direito ao acesso à informação, pelo treinamento dos agentes públicos no que se refere ao desenvolvimento de práticas relacionadas à transparência na administração pública, vai treinar os agentes públicos para fornecer o acesso adequado à informação. 3. Monitoramento da aplicação da lei no âmbito da administração pública federal, concentrando e consolidando a publicação de informações e estatísticas relacionadas no artigo 30. 4. Pelo encaminhamento ao Congresso Nacional de relatório anual com informações atinentes à implementação dessa lei. Eu vou ser sincero a vocês, pessoal. Poder Executivo Federal. Isso não vai cair na nossa prova. Nossa prova é Estado de São Paulo. Muito pouco provável que caia. Mas, se caísse, o Poder Executivo Federal vai designar o órgão para quê? Promoção, treinar os agentes públicos, monitorar a aplicação da lei e o 4, encaminhar ao Congresso Nacional relatório com informações atinentes à implementação dessa lei. Encerrando de verdade, o Poder Executivo Federal regulamentará o disposto nessa lei no prazo de 180 dias a contar da publicação. Não cai em prova. O inciso 4 da Lei 8.112 é o inciso 6º da lei, do artigo 16 da Lei 8.112, Estatuto do Servidor Público, passa a vigorar com levar as irregularidades do que tiver ciência em razão do cargo ao conhecimento da autoridade superior ou, quando houver suspeita de envolvimento desta, ao conhecimento de outra autoridade para apuração. No caso de irregularidade, aquele que tiver ciência em razão do cargo está obrigado a levar o superior suspeita, levar ao conhecimento de suspeita de qualquer irregularidade. Eu sou um funcionário público e tenho federal, 8.112, né? E tenho informação, através dos documentos que eu tenho, que alguém está cometendo irregularidade. Eu estou obrigado a levar ao superior, porque senão eu serei conivente e posso ser punido também por isso. O capítulo 4 do título 4 da Lei 8.112 de 1990 passa a vigorar acrescido do seguinte: nenhum servidor poderá ser responsabilizado civil, penal ou administrativamente por dar ciência à autoridade superior quando houver suspeita de envolvimento desta, a outra autoridade competente para a apuração de informação concernente à prática de crimes ou improbidade de que tenha conhecimento, ainda que em decorrência do exercício do cargo, emprego ou função pública. Eu sou um servidor público, estou suspeitando de que meu colega esteja cometendo uma irregularidade. Depois ele até prova que é inocente. Eu não posso ser responsabilizado, eu não posso ser punido por isso, porque eu havia suspeita, eu agi de boa fé. Cabe ao Distrito Federal, aos municípios e legislação própria, obedecida às normas gerais estabelecidas nessa lei, definir regras específicas, especialmente quanto ao disposto no artigo 9º e na seção 2 do capítulo 3. Esse artigo 9º, pessoal, e na seção 2 do capítulo 3, fala do acesso às informações públicas. Então, cabe ao Estado, Distrito Federal e municípios também fazer legislações próprias, obedecidas às normas gerais, que é essa lei, e definir regras específicas. Por quê? Os estados e municípios têm situações particulares,
Há municípios, pessoal, que não tem nem internet direito. Então, esses municípios vão disciplinar em regulamento próprio, legislação própria, essa situação de acesso à informação pública. Artigo 46, revoga-se a Lei número 11.000, de 5 de maio de 2005, e os artigos 22 e 24 da Lei 8.159, de 8 de janeiro de 1991. Essa Lei 11.111 de maio de 2005 é a antiga Lei de Acesso a Documentos Públicos, foi revogada. E o artigo 22 e 24 da Lei 859 fala do acesso e sigilo de documentos públicos, como era antigamente, então foi revogada. Essa lei entra em vigor em 180 dias após a data da sua publicação. Pessoal, nós chegamos ao fim de mais um curso, mais um vídeo, Lei de Acesso à Informação. Peço desculpa, pessoal, a vocês, porque o concurso está chegando, então eu tive que correr um pouco, mas eu fiz o que eu pude. Espero que você consiga a sua aprovação. E como nada na vida é de graça, pessoal, eu peço a vocês que, se forem aprovados, vai até meu mural lá no Facebook, ou vem aqui mesmo no YouTube e coloque ali: ó, você me ajudou, fui aprovado. Esse é o maior pagamento, não tem preço. Eu estive essa semana com um policial civil, ele me encontrou e falou: você que é o Aprígio, cara, me ajudou muito no concurso de perito criminal. Então isso não tem preço. É isso que eu quero, é ver vocês aprovados. Desejo a vocês uma boa prova e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima.